destacou, foi bem no emprego. Quando a Andressa voltar, eu posso inclusive trocar e falar: Andressa, obrigada, você pode ir embora, mas só quando ela voltar. Durante esse período tem a estabilidade, né, durante a licença. Tá remunerada e está recebendo, está com a garantia de que nesse período da estabilidade, da licença, ela está com a estabilidade. Porém, ela pode voltar e eu posso falar: obrigada, Andressa, vai pagar as verbas rescisórias, que a gente vai ver mais pra frente, mas eu preferia a Larissa. A Larissa foi melhor e eu... Ou não, ou eu falo: gostei tanto da Larissa que eu vou abrir uma vaga e vou ficar com as duas. Isso também pode acontecer, tá? E a segunda forma de trabalho temporário é para quando você tem um acréscimo extraordinário, ou seja, é algo que você não está prevendo e que você começa a ter uma demanda muito grande e você precisa de mais gente. Por exemplo, na época do Natal. Então, shopping é o mais comum, assim, é o exemplo mais fácil que tem. As lojas ao longo do ano estão lá trabalhando de boa, tem aquele consumo normal e você consegue ter 3 funcionárias na sua loja tranquilo ao longo do ano. Chega na época do Natal, mais ou menos ali fim de novembro até janeiro, porque aí depois também tem a volta, né, tem as liquidações, etc. Durante esse período de 2, 3 meses, as lojas de shopping, o comércio, contrata muito. Então todo mundo é muito comum isso: vou pegar um contrato temporário. E tem muitos jovens que trabalham nessa época porque coincide com as férias escolares. Então é de fato uma oportunidade, é uma época do ano que tem muito desse trabalho temporário. E aí é mais uma vez, passou o período, passou os 3 meses, de repente você foi um bom atendente, o dono da loja gostou de você e acabou te contratando. Então é para esse tipo de situação, é um acréscimo extraordinário, é algo que ou você não estava esperando, mas aconteceu e você precisa de alguém só para cobrir aquilo, ou de fato Natal. Eu mostrei exemplo também a própria indústria, não só no comércio, né? Por exemplo, a Baú, chega em época de Natal, ela tem que fazer panetone, que é o que mais vende, eles contratam bastante também. Então, quem tiver nessa época tendo uma vaga, eles abrem muitas vagas. A parte de chocolate também na Páscoa, a parte de... Existem outras épocas. A Páscoa até consegue, dentro de 3 meses, chegar no Dia das Mães, que são 2 períodos que o mercado fica bem aquecido. Então, tem também o Dia dos Namorados, olha aí, já são 3 coisas, são datas bem comerciais que existem justamente para manter o mercado aquecido mesmo. E aí tem essa abertura de vagas, etc. Tá, então assim, direitos básicos de todo trabalhador, quando vocês entrarem em qualquer empresa, isso aqui é o básico, é o mínimo, todo mundo vai receber isso daqui, isso é por lei. Aí algumas coisas, as empresas podem ter negociação com o sindicato, então tem alguns benefícios que empresas podem oferecer e outras não. E aí isso também conta muito na hora de estarem procurando emprego. Porque tem muita gente que fala: putz, mas quais são os benefícios? Chega lá na empresa e fala assim: eu quero saber o que a Agência Estado oferece e o que a Balduco oferece. Uma paga mais, vale alimentação, a outra paga vale refeição de R$15, a outra paga de 25. Opa! Uma tem participação do outro. Aí vai muito do regime da empresa, mas por lei o que vocês têm direito? Primeiro, carteira assinada, tá? Primeiro de tudo, vai ter uma hora... Alguém aqui já tem carteira de trabalho ou não? Já foi lá no Poupa Tempo, né? Já fez, tirou e tal. Aí agora vai começar a trabalhar, vou começar a carimbar. E falar: você entrou na Agência Estado no dia X, você saiu no dia X. Isso é o que vai marcar a sua vida. Seu histórico. A experiência de 3 meses, 50 meses, nessa hora a carteira não está assinada. Sim, não, tá sim. Tá, esse é o seu primeiro dia de trabalho, seja dentro do período de experiência ou não, você já começa a contar. Mas aí é colado na carteira que é experiência? Não. Ou é só um carimbo? É um carimbo, entrada. E aí você está sendo remunerado no salário normal? Normalmente. Ele até especifica no final da carteira, tem um campo específico que ele coloca 90 dias de experiência. Isso. Destaca, né? Mas você já está desde o primeiro. O registro vale no primeiro dia que você começou. Ele entra lá na parte de experiência mesmo. Só que aí, se o seu carimbo de saída foi obviamente superior a 90 dias, é porque você teve um contrato de trabalho indeterminado. E aí acabou o dia que você pediu para sair, o dia que te mandaram embora, por exemplo. Entendeu? Outra coisa,
É obrigatória a realização de exames médicos de admissão, os periódicos e o de demissão. Por que isso é importante? Porque no de admissão é importante para os dois lados, tanto para a empresa, né, para o lado do empregador, quanto do empregado. É importante saber que você está contratando um funcionário que não tem nenhuma doença, não tem nenhum problema físico naquele momento, então a pessoa está entrando, ou não, ou você já sabe de uma doença física uma doença ou uma deficiência física pré-existente. Por quê? Porque ao longo do seu trabalho, pode ser que você tenha algum tipo de atividade que tenha como consequência algum tipo de lesão em você pode ter algum acidente de trabalho, você pode vir a desenvolver alguma coisa mecânica, uma bursite, uma tendinite, alguma coisa decorrente do trabalho, e aí isso você vai medir pelos exames periódicos. Então quando a gente está na empresa, uma vez por ano, né, a gente faz um exame, passa lá no médico, ele fala, tá tudo bem com você? Você tá tomando algum remédio? Tá sentindo alguma dor diferente que você não tinha antes? Tá? E o demissional, quando você sai da empresa, eles também fazem o raio-x em você lá e falam, beleza, você tá saindo tudo bem? Eu vou falar, não. Saiu ilesa do trabalho, ou não, ou vão perceber que de fato você teve algum problema que foi decorrente da sua atividade, e isso pode gerar ou não alguma indenização, mas aí vai muito de caso a caso, de como foi a sua saída, etc. Mas isso também é um direito, até para você, como empregado, poder provar que antes de entrar no emprego, você não tinha aquela dor no ombro que você está de digitar o dia inteiro. Agora que eu entrei, eu trabalho manual, eu estou fazendo alguma coisa que exige uma força aqui, ou estou vendo, tem um lugar que tem uma luz muito forte, eu não tenho um óculos de proteção, e isso está me gerando uma deficiência visual. Quem trabalha em indústria, que fica de repente no maquinário com som muito alto, faz exames regulares de audiometria para verificar se houve alguma lesão na audição, né? Uma perda da audição. Então isso é um direito e um dever, tá? Ao mesmo tempo isso é importante para vocês também. Repouso semanal remunerado é uma folga por semana, o sábado a gente trabalha durante a semana, então na verdade é o domingo que a gente tem de repouso e esse sábado a gente trabalha de segunda a sexta, porque em tese era pra gente trabalhar de segunda a sábado, tá? O salário também deve ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente, então no Estadão, por exemplo, o salário cai no dia 30 do final do mês, então a gente trabalha o mês inteiro, dia 30 cai o salário. Tem empresa que paga até o 5º dia útil do mês, mas saibam que, do mês seguinte, né? Mas saibam que esse é o limite da empresa. A empresa não pode chegar para você e falar, putz, hoje é dia 5, estou sem dinheiro no caixa, vou te pagar dia 10, pode ser? Não, não pode ser, tá? Então isso também é um direito de vocês. Férias de 30 dias com acréscimo no salário de 1/3 após 1 ano de trabalho. Então, quando você entra numa empresa, o primeiro ano é o que a gente chama de período aquisitivo. Ou seja, você vai adquirir o direito de ter férias daqui a 1 ano. Então, no primeiro ano você não tira férias. Aí passou 1 ano, pode te ter direito a 30 dias. Quando você sai de férias, você vai receber o seu salário mais 1/3 dele. Tá? E pode também pedir o adiantamento da parcela do 13º. Uma parte do 13º. Aí você dá uma engordada nas férias, né? Recebe um dinheirinho um pouco maior. E pode vender até 10 dias. A gente fala vender as férias. Você pode abrir mão de tirar 10 dias de férias e trabalhar esses 10 dias e a empresa te paga excepcional. A empresa tem que perguntar, não é? Sim, ela sim. tem que permitir também. Ela tem que permitir também. No Estadão eles fazem isso, eles deixam, mas tem empresa que fala que não permite porque é do regime da empresa também. Seguro-desemprego após 16 meses de trabalho. Então, se você for estar registrado, tudo certinho, vai falar que você trabalhou por esses 16 meses e aí, quando você sai, você tem o direito a pedir pelo seguro-desemprego. Até conseguir um emprego de novo, você vai ficar fora do mercado, você tem direito a esse seguro. Mas para isso você tem que trabalhar, acho que são 4 meses, não sei. Eles estão mudando a regra do benefício. Antes você conseguia receber até, acho que 5 ou 6 parcelas. A regra varia muito da faixa salarial que você teve, a média salarial do período trabalhado e quantas vezes você pediu. Então, sei lá, se é a primeira vez que você comprou um
seguro-desemprego, você vai receber 6 parcelas de R$1.000. Porque tem o teto, acho que hoje o teto está em 1.300. Mesmo quem ganha R$10.000 entrar com o seguro vai ganhar só 1.300. Ganhava 6 parcelas. Eu trabalhei, voltei e pedi de novo o seguro-desemprego. Aí eles reduziam, você recebendo 5 com parcelas menores. Então, são regrinhas que eles estão ainda atualizando. Hoje está um pouco mais difícil do governo liberar essa parcela do seguro. Outro direito também são as horas extras, que elas devem ser pagas com acréscimo de 50% do valor da hora normal de vocês. Como que a gente mede hora extra? Bater o ponto. Já ouviram com isso, né? Você bate o ponto, chega lá, entrou, cheguei das 9, tô indo embora às 6. Cheguei às 9 e fui embora às 8. Teve um acréscimo de 2 horas. Mas também não é assim, todo dia você vai lá, você vai ganhar, pronto, já computou. Porque aí pode ser um dia que você chega atrasado. Então vai ter um momento que a empresa vai fazer o balanço disso e ela vai ver o quanto que você chegou atrasado, o quanto você faltou, o quanto de feriado que você emendou, com o quanto de horas a mais que você trabalhou todos os dias. Ele vai fazer um balanço. E aí tem empresas que pagam no final do mês, às vezes. Tem empresa que só paga essa hora extra na saída. Então, quando você é demitido, ele entra como um adicional na sua parte de rescisão. Mas... Tem empresa que paga a cada 3 meses, você acumula uma determinada quantidade de horas, ele paga, ele faz esse acerto a cada 3 horas. E dependendo do sindicato também, o acordo coletivo que tiver entre a empresa nem sempre é obrigada a pagar em dinheiro. Ela pode falar, não, fica em casa esses dias. Ela te dá esse apoio. Então ele fala assim, não, Larissa, você tá com 25 horas no seu banco. Vamos baixar o banco. Então fica aí uns 2 dias em casa, ou chega mais tarde, pode falar isso, ao invés de você entrar às 9, então começa a entrar às 10 todos os dias por uma semana. Aí a empresa também pode fazer isso, porque ela não necessariamente precisa pagar essa hora dessa forma, porque ela também está te beneficiando, te dando um dia de folga, que você em tese não teria porquê, não tá de férias, mas fica aí uma sexta-feira e meio no feriado, tá? Adicional noturno de 20% para quem trabalha das 10 às 5. É um período diferente, né, do horário que as pessoas costumam trabalhar, então para quem trabalha de noite eles consideram que é um horário mais perigoso, tem menos acesso de transporte, então a pessoa não vai ter mais dificuldade de se locomover, não necessariamente vai ter um metrô ou um ônibus, ela pode ter que precisar do carro próprio ou de um táxi, alguma coisa assim, então tem um adicional noturno por considerar as dificuldades também que a pessoa tem, inclusive os riscos, etc., de trabalhar durante esse horário. Deixa eu perguntar sobre o adicional noturno. Quando é escala, por exemplo, trabalhar das 6 às 6 da tarde ou das 6 da tarde às 6 da manhã? Não adiciona? Adiciona. Adiciona, você está dando 12 horas? É que daí você tem Isso acontece bastante, por exemplo, porque aí você não trabalha algum dia mais da semana também, né? Trabalha um, folga outro. Isso, aí pula. Eu queria saber, porque, por exemplo, às vezes ele entra às 6 da tarde e sai às 6 da manhã. Né, que ele trabalha no hospital. Adiciona, mas ele vai adicionar só dentro desse período. Tem um período, não sei se me falha a memória, acho que é das 11 da noite até 4 ou 5 da manhã. Das 10 às 5. Das 10 às 5. Então assim, seu pai trabalha das 6 às 6. Então das 6 às 10, ele tem horário hora dele é do normal, do salário dele. Das 22 às 5 da manhã, ele recebe como um adicional. E aí das 5 às 6 ele volta a receber. Tá? FGTS, depósito de 8% do salário em conta bancária a favor do empregado. Aqui, às vezes, as pessoas têm costumam confundir que assim, o FGTS ele não é um desconto do seu salário, porque no nosso salário, a partir de uma faixa salarial, não sei, a partir de uma faixa salarial, a gente começa a ter desconto de alguns impostos, de renda, do INSS, a gente começa a ter alguns descontos. E aí, quando você pega o Olerite, que vai estar lá discriminadinho tudo que você teve naquele mês, etc., tá lá, FGTS, X reais. E as pessoas têm a falsa ideia, muitas vezes, de que o FGTS foi um desconto do salário dela, mas não, é um crédito isso. A empresa, o empregador, ele é obrigado, com base no seu salário, a depositar 8% nessa conta. É uma outra conta, e o fundo de garantia, ele está lá justamente para
para você utilizar em algumas situações bem específicas. Então você levanta ele por... É isso? Então você pode levantar o fundo de garantia quando você é demitido. E aí, qual é o dinheiro que vai estar lá? Você trabalhou por 3 anos na empresa, então todo mês o seu empregador teve que depositar 8% do seu salário. Então quando você sair, você vai ter esse montante que você pode levantar quando você for demitido. E é diferente do INSS. É diferente do INSS, porque o INSS INSS é desconto, é você que contribui. Mas o FGTS não. E tem uma escala, Tem uma também, faixa de um salário X, de 0 até X, é um percentual, aí acima daquilo é outro percentual. E atualiza todo ano. Então isso é... 8, 9, acho que o máximo é 11%. Vale transporte, todo mundo tem direito, porém a empresa pode também descontar de você até 6% do seu salário. Então também entra aí sempre para fazer uma conta, né? Porque às vezes 6% do seu salário não compensa. Então aí você pode abrir mão da empresa e falar, olha, eu não quero receber, eu não quero que vocês me paguem no vale transporte, porque o desconto que eu vou ter vai ser maior do que eu de fato vou consumir. Então, porque a empresa pode descontar até esse máximo, acima de 6% é por conta da empresa. Tá? E pode ser que tenha empresa que não desconte, isso também faz parte do regime da empresa, o descontar ou não. Mas se decidir descontar, é no máximo até 6% do seu salário. Assim, R$1 de valor simbólico. Esse valor simbólico. Conheço pessoa que recebe 2 bilhetes únicos, que ele mora difícil em município, ele recebe o bom e o normal. Aí desconta R$1 do salário dele e ele tem os 2 bilhetes. Olha aí, simbólico. E tem empresa também que pode descontar, sei lá, no mês você vai gastar R$250 de transporte. 6% do seu salário é 300. A empresa vai descontar 250. O Estadão é assim. Isso depende, tá? De empresa, mas no Estadão. Ele desconta o valor que você usa ou no limite de 6% do salário. Se você gastar R$400, por exemplo, alguém que mora em Guarulhos, que usa o bom e o bilhete único, gasta R$500. Ele vai descontar só R$300, que seria o equivalente a 6%. E, por fim, o 13º, que é um salário adicional que a gente recebe no final do ano, que é também mais uma coisa que ajuda no aspecto de aquecer o mercado. É Natal, é uma época que as pessoas também gastam mais, viajam mais, Natal, Ano Novo, etc. Isso foi um direito trabalhista que adquiriram ao longo da história mesmo no Brasil, porque não é um direito que existe em todos os países, o 13º, e ele obrigatoriamente vem no final do ano, e aí ele pode ser dividido em 2 parcelas, que vem no final do mês de novembro, né, até dia 20 de novembro, até 20 de dezembro é o limite. Aí a empresa, dentro desse período, entre a primeira e a segunda parcela, pode pagar junto com o salário, no dia 30, etc. Mas é até o dia 20 de dezembro que você tem que receber o 13º. Agora a gente vai passar para algumas formas de licenças que a gente tem direito sem ter nenhum tipo de prejuízo com isso, sem ter nenhum desconto no nosso salário. Então, por exemplo, casamento, são 3 dias úteis consecutivos. E é importante também essa diferença dos dias úteis para os corridos, tá? Tem coisa que você casou, se aconteceu alguma coisa no sábado, domingo já começa a contar nesse desconto. Tem coisa que só vai começar a contar a partir da segunda, porque vai considerar o dia útil. Então, casamento, 3 dias úteis consecutivos. Maternidade, é aquilo que eu estava falando. Então, 120 dias é o mínimo, por lei. E aí pode se estender até 180 dias, dependendo do regime que a empresa adotar. Hoje em dia também agora é uma questão nova, tem a licença paternidade, essa é só para o pai mesmo, que são de 5 dias no mínimo, e pode se estender até 20 dias, também dependendo do regime se a empresa adotou ou não. Doação de sangue, você pode sair um dia por ano para doar o sangue. Você pode sair para doar de manhã, não volta para o trabalho, vai só no dia seguinte. No caso dos homens, tem alistamento militar, 2 dias por ano, tem que se apresentar, etc. Morte de parente próximo são 2 dias corridos, é aquilo que eu falei. Se acontece no sábado, se no domingo conta, você só teria a segunda e terça, você já tem que voltar a trabalhar. Não vai contar segunda, terça e volta na quarta, entendeu?
Testemunha na Justiça do Trabalho só no dia da audiência, né, pessoal? Você só vai sair para prestar lá o depoimento, acabou, não tem um dia a mais para isso. E doença e internação, que aí até 15 dias com atestado médico a empresa paga, tem como comprovar. Passou disso, é o que eles chamam de entrar na caixa. Esse entrar na caixa nada mais é do que você, todo mês no limite desconta o INSS, certo? Que é a parte justamente para te compensar. Se você ficar 20 dias, sei lá, aconteceu algum acidente, você está 30 dias, você vai precisar ficar 30 dias afastado. Até 15 a empresa obrigatoriamente tem que te pagar. Os outros 15, ela não. Aí quem paga é o governo através dessa cota de INSS. E é por isso que o empregador é obrigado a recolher o INSS. Porque é uma forma preventiva. Então, se acontece algum acidente de trabalho, eu te pago 15 dias. Depois disso, eu já paguei essa cota ao longo de todo esse tempo que você foi trabalhando. Então, agora o governo te devolve isso. Se acontecer algum acidente e você acaba ficando com invalidez, você fica inválido de poder trabalhar, a empresa não vai ficar pagando o seu salário se você não está mais prestando serviço. Aí você recebe pelo INSS, aí também depende da análise individual para saber o limite do valor que recebe. Aposentadoria também é pelo INSS. Bom, agora, vamos lá. Aprendiz. Então, vocês estão numa fase que podem trabalhar como aprendiz. O aprendiz, diferente do estagiário, ele tem uma limitação, sim, de idade, que vai dos 14 aos 24 anos. O estagiário não. O estagiário, ele pode, se ele está na graduação, a gente vai ver um pouco mais para frente as condições para ser um estagiário, mas ele não tem mais diferença de idade. O aprendiz tem essa limitação. E ele pode estar inscrito nesse programa de aprendizagem, pode ser numa formação técnico-profissional, pode ser quando estiver cursando em período escolar também. E qual é a intenção dos cursos de aprendizes, dos programas de aprendizagem? É justamente trazer essa noção de empresa, de cooperação, as funções de uma empresa, de um escritório, como que funciona, como que você se porta perante o cliente, perante o fornecedor, enfim, aprender a ter convivência mesmo, a ter esse dia a dia, né, de um trabalho. E o curso de aprendizagem, o ser aprendiz, remete naturalmente a você fazer junto com o curso de aprendizagem. No caso do Estadão e da Agência Estado, a gente usa Esquimo, que eu vou falar também já mais no próximo slide. Mas o aprendiz, hoje em dia também por lei, o empregador ele é obrigado a ter na sua empresa uma cota de aprendizes. E aí essa cota varia de 5% a 15% em relação ao tamanho da empresa, o porte dela, de quantos empregados ela tem, mas obrigatoriamente ela tem que ter aprendiz. No caso da Agência Estado, hoje, por exemplo, eu coloquei o Pedro de exemplo, né? Ele trabalha lá com a gente, ele trabalha especificamente na área de suporte a vendas e ele tem uma série de tarefas ao longo do dia. Então, é vendedor que chega na mesa dele toda hora, é o próprio pessoal do suporte a vendas, ele faz toda a parte de catalogação dos contratos que eles chegam, que a gente celebra com os nossos clientes, ele faz o cadastro, ele lança esses documentos, faz toda a parte de digitalização. É uma questão importante, porque a gente tem que zelar o contrato, a gente recebe um contrato assinado, você tem que guardar, conservar em bom estado, porque pode precisar a qualquer momento. Então ele faz o arquivamento disso, essa parte é super importante também. Ele aprende a dar atendimento interno, né, para as áreas internas. E o Pedro está com a gente lá desde janeiro. Ele já tem aí 6 meses de experiência, né? E já mudou muita coisa pra você, né? Você tem noção? Assim, já, meu. Sei explicar. A experiência, assim, né? É bom pra caramba. É muito bom. Você ter seu primeiro emprego, assim, registrado. Já trabalhei antes, mas não... É totalmente diferente trabalhar na agência pra um trabalho de telemarketing, por exemplo. Sim. Bem... Tem bastante coisa que a gente não espera, né? A qualquer momento aparece uma coisa nova pra aprender, né? Bem legal. É a própria vivência com o processo, né? Porque todas as empresas têm um processo. O que você faz reflete no trabalho do outro e o que o outro faz reflete no teu.
também é bom para adquirir essa noção de processo. O que eu faço que impacta no outro. E aí, quando você é aprendiz, e você está inscrito num curso de aprendizagem, pelo menos uma vez por semana você tem que ir para esse curso, e nesse curso você vai ter essas noções básicas, você vai ter aulas de comunicação, matemática, saúde, desenvolvimento pessoal, que a intenção é que seja complementar ainda aquele dia a dia que você está tendo na empresa. Só que você é uma pessoa muito crua, você está chegando agora, então o curso vem para te dar toda essa noção de como funciona a empresa, comunicação e etc. E além da sua vivência na própria empresa, tá? Mas necessariamente tem que fazer parte do curso. E agora, lá na Agência Estado, a gente tem o nosso programa da agência, ele prioriza a contratação de aprendizes daqui da escola de vocês. E a gente está com uma vaga aberta agora, que é justamente para preencher a vaga da Larissa, que ela terminou o curso dela, o contrato dela, depois de 1 ano e meio. Não, 1 ano e 1 ano e 3 meses, 15 meses. 15 meses, são 15 meses. E a vaga dela está aberta agora, essa semana tiveram até algumas entrevistas, alguns alunos de vocês Alguém aqui aqui participou do Vocês processo. estavam sabendo. Foi divulgado aqui ou não? Foi, né? Tá nas salas, então, tá aberta ainda a vaga, a gente já fez algumas entrevistas essa semana, mas não sei ainda agora se, o que vai desenrolar, se vão chamar para mais entrevistas ou não, mas a gente prioriza o Estadão e a Agência Estado, a gente prioriza alunos daqui, já que a gente faz o programa, né? Vocês já conhecem a gente, é super legal também. Um além sobre o curso extra, depois você pode pegar um certificado. Um certificado. Aí você pode comprar o seu currículo. Que é bacana também. Próximo, agora vamos ver. Próximo vem do estágio. Bom, o estágio ele é regido por uma lei específica, ele não está na CLT, porém ele faz algumas remissões para a CLT mesmo, porque alguns direitos estão previstos lá, mas ele é uma forma de contratação diferente também. Então, o estágio é ato educativo escolar supervisionado. Então, ele está atrelado a algum curso que você está fazendo. Na graduação, por exemplo, ele é desenvolvido no ambiente de trabalho que visa a preparação para o trabalho produtivo do educando, do aluno, que esteja frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais de ensino fundamental na modalidade do EJA, né, dos jovens adultos. O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário informativo do educando. Então, eu, por exemplo, fiz direito. Quando eu estava na faculdade, eu tive que fazer estágio, eu trabalhei no escritório e depois eu fui para o Estadão, eu já estou lá há 7 anos, eu entrei como estagiária lá e fui crescendo dentro do próprio Estadão mesmo, né? Depois eu me formei, passei na OAB, ainda tem isso, né? Algumas coisas que são influenciadoras na decisão. Fazer direito implica em estudar muito para passar na OAB, porque senão você é só um bacharel de direito e você não pode exercer a profissão. Então é um pré-requisito para você poder exercer a profissão. Aí a gente faz a prova da OAB e recebe a carteira da OAB que te dá autorização para poder trabalhar. No meu caso, eu fui ficando. Então, assim, o estágio, ele é obrigatório e a sua faculdade é que vai determinar quantas horas ela exige para que você tenha esse complemento curricular. Geralmente são 50 horas, de 50 a 100 horas, aí você tem aquelas horas curriculares, são horas extras que você tem que cumprir. Então, você, além de ter que ir para a faculdade, passar nas provas, passar de ano, se formar, etc., ao longo de todo o ano, todo o período, desde o primeiro ao último ano, você tem algumas atividades extras que você é obrigado a completar para poder se formar. Então, no caso do Mackenzie, por exemplo, eu tinha horas de ensino. Então, eu tinha que assistir algumas palestras obrigatoriamente sobre alguma área do direito. Eu tinha essas horas de estágio, eu tinha uma pasta de prática, então eu tinha que ir em audiência, eu tinha que assistir julgamento, que é justamente para você ter a amplitude de tudo aquilo que essa matéria, um direito específico no meu caso, podia me proporcionar. Então, eu podia ir para a carreira pública, podia ter optado por ser juíza, promotora, defensoria pública, ou eu posso ir para a área do direito privado,
posso ir para, que é o meu caso, fui para a empresa, trabalho na área de contratos, na agência Estado, faço negociação com o cliente, etc. Então, já é outra área, eu não lido com processo judicial no dia a dia, eu lido com a parte fora do processo, na área de contratos. E isso tudo eu pude conhecer, no primeiro estágio que eu fiz, eu trabalhei com a área processual. Eu ia no fórum, fazia acompanhamento processual. E qual que é a vantagem do estágio? É justamente você também, dentro da área que você escolheu, você saber se você gosta daquilo ou não. Eu não gostei de trabalhar com processo. Tinha que ir em cartório, pegar processo, na época eu tinha que fotografar, e o processo tinha 500 páginas, gente, eu ficava em pé assim, eu não dava aqui assim, o processo e ficava fotografando. Aí eu tinha que digitalizar essas imagens, passar para o escritório, e aí eu passava para os advogados e falava, olha, o andamento desse processo é isso. Como estagiária, era um trabalho maçante, eu não gostei, talvez por isso que tenha me desanimado também. De repente, como advogada, eu ia fazer coisas mais legais. Mas quando eu fui para o Estadão, nossa, brilhou para mim o mundo, sabe? Eu achei super legal, eu gostei da área que eu estava trabalhando. Lá a gente trabalha, tem muita coisa, na agência Estado específico, tem mercado financeiro, que é super atípico, quase nenhum amigo meu trabalha com o mercado financeiro. Trabalho com propriedade intelectual, porque a gente tem a nossa redação, tem os jornalistas, então a gente tem proteção desses conteúdos, né? Se tem propriedade intelectual, se tem alguém que foi autor de uma foto, autor de um texto, a gente tem que defender isso, né? Então é uma área que dentro do direito, para mim foi bem diferente. Eu fui para um ramo que eu não fui para a área trabalhista, eu fui para a tributária. Tributária é muito número também, muita conta. Não quero, eu gosto. Tá aí, por exemplo, quando você fez o teste vocacional que deu diferença entre exatas e humanas, etc. No direito, se eu fosse para a área tributária, seria uma forma de equilibrar muito bem, porque eu ia ter que estudar muito as leis, análises, etc. E cálculo, muito cálculo de tributo, quanto a empresa tem que reter, quanto que a empresa tem que pagar, etc. Então, às vezes dentro de uma mesma área você também consegue equilibrar algumas coisas. Bom, então assim, o objetivo principal, obviamente, do estágio é você poder ter um contexto profissional daquilo que você tem estudando dentro da sala de aula. E aí ele vai te trazer a realidade daquela profissão. As características aqui do estágio, ele pode ou não ser obrigatório pela empresa, pela instituição, mas o não obrigatório ele entra nessa parte extracurricular. Então você vai ter que assistir alguma palestra, alguma coisa extra você vai ter que fazer. Não necessariamente você precisa trabalhar na área, mas alguma coisa extracurricular você vai ter que fazer. Então aí o que o estágio tem para te oferecer? Ele pode ser não remunerado e ele pode ser remunerado também, tá? Se ele for não remunerado, ele vai estar dentro da categoria de como a instituição vai estabelecer. Então, provavelmente você vai ter que cumprir uma carga horária dessas horas de estudo, de pesquisa. E o remunerado. Aí no remunerado, vocês têm sim alguns benefícios. E outros não. Por exemplo, vocês trabalham 6 horas por dia. A gente normalmente trabalha às 8 horas, com uma de almoço, tal, então são 9 horas, vocês trabalham 6. No dia de prova, na faculdade, pode sair mais cedo, vocês podem trabalhar 3 horas por dia, no dia de prova. Aí sai mais cedo, pode estudar. Porque o foco é que o estágio não atrapalhe o seu desenvolvimento na universidade, na faculdade, etc. Você tem que focar no estudo. Vocês também têm direito a 30 dias de férias, porém a cada 12 meses. Mas se o seu contrato de estágio acaba sendo inferior a um ano, você tem direito às férias proporcional ao período que você trabalhou. Na carteira de trabalho, não, lembra? Eu comentei que tem aquele período aquisitivo. Então, no primeiro ano, você ainda não pode tirar férias. O estagiário pode. E, de preferência, na mesma época das férias da faculdade, da escola, etc. Né? Em compensação, não tem abono de férias e não tem um terço adicional no salário. Você recebe o seu salário normal, mas você não recebe com um adicional de um terço. O estagiário também não recebe 13º, mas trabalha menos, tem menos obrigações. O tempo máximo de estágio é de 2 anos, dentro de uma mesma empresa. Você pode sair, não tem problema ir para outras e ficar 2 anos em cada, mas dentro de uma mesma empresa é de 2 anos. Aí algumas empresas têm
tem como manter o aluno, o estagiário lá dentro de outra forma. Então, por exemplo, eu entrei como estagiária, passou o meu período, eu fui contratada como assistente, aí eu passei a ser CLT. Então eu passei a ser uma pessoa de carteira assinada normal, não era estagiária, eu passei a trabalhar 8 horas, etc. E aí assim, também diferentemente da CLT, não existe um piso mínimo, não existe um salário mínimo para estágio. A instituição, o empregador, a empresa, ela pode definir o quanto que ela entende que é viável para pagar por aquele estágio. O quanto ela pode também, ela não necessariamente E alguns precisa. benefícios podem variar também dentro de cada empresa. Às vezes o estagiário não tem direito a convênio médico e um funcionário CLT tem. Às vezes, acho que no Estadão o estagiário não paga alimentação. Não paga para comer dentro do. A gente tem CLT paga. né? Então, os benefícios também podem ter uma variar. Bom, aí o valor da bolsa pressupõe o cumprimento dessas atividades práticas, vai sempre de acordo com o que a instituição tem para oferecer. O que é importante saber, como o estágio está atrelado a uma instituição de ensino, o contrato de vocês tem que contar com a instituição de ensino, com a empresa e você no contrato. Então são as 3 partes que tem que assinar, que chama termos de compromisso de estágio, o nome desse contrato. E, eventualmente, pode ter uma 4ª pessoa aí, que é o agente de integração, que é uma SE da vida, um NUB, alguém que vai divulgar uma vaga de estágio, e aí são as 4 partes que vão assinar também. Outro direito que vocês têm é o seguro de acidentes pessoais, e aí isso também ele tem que constar no trabalho, no contrato, e ele é compatível ao valor do seu salário, você vai passar a receber. A carga horária, o estágio não obrigatório, desenvolvido livremente como atividade opcional, e neste caso as horas de estágio serão acrescidas à carga horária regular e obrigatória quando tal previsão integrada ao currículo acadêmico. Então, a instituição estabeleceu que você precisa ter 100 horas de estágio, no seu contrato de trabalho de estágio vai estar lá 100 horas a cumprir, e aí você pode extrapolar e continuar, não tem problema. Depois você vai apresentar um certificado, um atestado para a universidade, dizendo, olha, está aqui, cumpri essas horas de estágio, compute aí, porque eu posso me formar. Algumas universidades também pedem avaliação, né? A empresa avalia como foi o seu estágio. E aí o que é importante é que nesse termo de compromisso com o seu contrato tem que constar obrigatoriamente a instituição de ensino. Se ela não consta, é como se você estivesse sendo um empregado normal. Então isso vai gerar vínculo empregatício. Aí você passa a ter aquele contrato por prazo indeterminado. Então é importante, é obrigatório, ela tem que constar sempre a instituição de ensino e a previsão do seguro no contrato. Tá? Aí aqui algumas informações adicionais, a gente tem esse portal NUB, que ele é um portal também para colocação de jovens, eles disponibilizam vagas, mas tem a CIE também, tem outros sites nesse sentido. O último levantamento que eles fizeram, eles chegaram nessa média de R$ 1.100 de um salário de um estagiário, dentre todas as áreas, etc. E as regiões, inclusive. O site deles ele é bem listado, assim, dividido por categoria, por quê? Área de atuação e região. Então tem lá a região sudeste, a mesma profissão, a agronomia, no sudeste paga uma coisa, no sul paga outra. Eu peguei aqui, obviamente, a tabela do sudeste, porque é o que a gente está aqui. Né? Então aqui tem alguns exemplos dos 10 maiores que pagam melhor. As melhores que pagam melhor. Isso para quem está no estágio. Aqui é para estágio cursando nível superior, fazendo uma graduação na faculdade. Aqui já muda um pouquinho, porque aqui é o estágio de quem está fazendo superior tecnológico. Que é aquele que eu comentei que foi o que eu fiz, com duração um pouquinho mais curta. E aí tem essas outras áreas de atuação. Então pode ver que hoje em dia o estagiário ele está ganhando já um salário bem bom, porque a intenção do salário do estagiário é que ela seja bolsa auxílio. Ou seja, se você, por exemplo, estuda numa faculdade privada, a intenção, tá, é que essa bolsa auxílio seja
o suficiente para te ajudar a pagar, pelo menos por essa mensalidade que você paga numa faculdade, você estuda numa faculdade privada. Muitas vezes não é a realidade, você vai ganhar menos do que você pagaria, mas já é um auxílio para pagar a faculdade, ou as suas despesas extras, né? E aí, por fim, aqui a gente tem a terceirização. O que é a terceirização? É o famoso PJ. Não sei se vocês já ouviram falar, ele trabalha como PJ numa empresa. Vocês já ouviram falar disso? Quando é uma pessoa física, que ela abre, ela tem empresa própria, ela abriu, se inscreveu e tem um CNPJ próprio, e aí ela trabalha como prestadora de serviço para uma empresa. Então ela não é CLT, ela não é empregada, ela tem um contrato civil, que é um contrato de prestação de serviços, então ela trabalha como um prestador, ele é um terceiro dentro daquela empresa. Hoje, só é permitido trabalhar como terceiro naquilo que eles chamam de atividades meio da empresa. Ou seja, aquilo que está no dia a dia da empresa que não vai ser para a finalidade específica dela. Tá? Então, por exemplo, qual é a finalidade específica do Estadão? A produção de conteúdo. Então, em tese, eu não posso ter um jornalista que não seja meu funcionário. Eu não posso contratar alguém como um PJ. Isso existe um risco trabalhista. Por quê? Porque existe a questão de vínculo empregatício. Porque quando você é PJ, você está recebendo um salário, que é um pagamento mensal, que não é salário, né? É um pagamento mesmo, é uma remuneração pela sua prestação de serviços, mas você não tem seus direitos trabalhistas aqui. Você não está recebendo, você não vai receber férias quando você sai de férias. Não tem fundo de garantia. Então, pode existir suas vantagens em trabalhar como um PJ, porque aí você pode ter sua empresa e você não necessariamente vai trabalhar exclusivamente para aquela empresa. Aí você pode então prestar serviços para as outras. Mas você pode também trabalhar no dia a dia, todos os dias dentro de uma mesma empresa. A gente tem alguns PJs na empresa no setor de TI, que não é atividade fim. Então, na área de TI, você pode contratar uma empresa terceirizada para poder te fornecer pessoas que vão trabalhar na área de TI especificamente. Aí, se você for um PJ, né, que a gente fala uma pessoa jurídica, você vai emitir uma nota fiscal, porque você está prestando um serviço. Você vai emitir uma nota contra a agência Estado e a agência Estado vai te pagar aquela nota. Ou você pode trabalhar como pessoa física, e aí você é um autônomo, você vai ser um profissional autônomo, e aí você vai emitir um RPA, que é um recibo de pagamento autônomo. Então você vai declarar, vai fazer um recibo e vai falar, olha, Estado, eu prestei esse serviço, custa esse valor, paga para mim esse valor. Tá? Quais são os problemas que a gente tem, obviamente, então, com a terceirização? E hoje em dia tem até um projeto de lei que está encaminhando para ser aprovado no Congresso, mas aqui, quais são os problemas? Porque a empresa, quando ela só te paga como um PJ, ela não está recolhendo o seu FGTS, por exemplo, ela não está pagando aqueles 8%. Ela não está recolhendo, ela está tendo aqueles 27% de desconto de imposto de renda. Então a empresa está economizando por um lado, ela não tem que te pagar férias, ela não tem que te pagar hora extra, ela não tem que te pagar 13º. Então, para a empresa, em algumas áreas, ou seja, naquela que é atividade meio, que não vai interferir muito, ela pode economizar. Por um lado, é positivo. Por outro lado, para o empregado, é ruim porque ele não está recebendo esses direitos trabalhistas também. Então, tem muitas empresas que usam isso de uma forma ruim, de uma forma negativa, porque ele vai usar justamente para poder para poder pagar menos imposto, por exemplo, para pagar menos tributo. É uma alternativa, mas ela é legal, ela é legalizada porque eu posso, por exemplo, contratar os serviços de limpeza, eu não preciso necessariamente contratar, eu posso contratar uma empresa que tem pessoas que trabalham nessa empresa de limpeza e ela me fornece esses funcionários que vão lá para poder cuidar da empresa do prédio. Ou segurança, não preciso contratar o segurança como um CLT, eu posso contratar uma empresa específica de segurança que vai me mandar, vai colocar uma pessoa lá. No caso dele de fotógrafo também, né? Você criança de fotografia, de repente você também consegue entrar pelo regime de RPA, por exemplo, lá no Estadão e na agência a gente paga o fotógrafo, ele não precisa necessariamente ser nosso exclusivo. Ter vínculo. Ter um vínculo com a gente. Você pode trabalhar com 1 milhão para você é até mais, de repente mais vantagem que
teu portfólio fique disponível para mais pessoas. Você não necessariamente precisa abrir um CNPJ, você pode trabalhar como pessoa física mesmo. E aí você pode fazer alguns trabalhos específicos para o Estadão. Então eu posso chegar para você e falar, desculpa, seu nome? Iago. Eu posso chegar e falar, Iago, vai ter um evento X aí, vai lá, tira umas fotos para mim, depois me manda, eu te pago, beleza. Ou vai lá cobrir as Olimpíadas, vai cobrir as Olimpíadas. Bem tua foto, né? Ou a gente trabalha com correspondente. Quem é o correspondente? É um fotógrafo que está lá em Manaus. Não preciso ter um funcionário meu em Manaus para tirar foto da construção do estádio que fizeram na época da Copa do Mundo. Eu preciso de alguém lá. Eu pego e chamo alguém lá, o Iago mora lá em Manaus, e falo, Iago, manda umas fotos aí pra mim, já que você tá aí no dia a dia e tal. Entendeu? É o que a gente chama de correspondente também. Então eu tenho pessoas que não precisam ser meus funcionários, mas que não deixam de me fornecer o material. E eu não vou deixar de pagar, obviamente, porque eu vou pagar como uma pessoa autônoma. Tá? Pode. Bom, pessoal, final de tudo isso, moral da história é que a gente procure sempre buscar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente tem de talento, que a gente possa desenvolver. E essa tirinha veio super a calhar, ela saiu ontem até no Estadão, esse quadrinho, que é uma conversa do Cebolinha com o Cascão, e ele fala exatamente a pergunta que a gente fez para vocês, né? E o que você quer ser quando você crescer, Cebolinha? E ele fala, quero ser um profissional feliz. Porque é isso, essa é a chave, gente. Se vocês encontrarem aquilo que vocês gostam, aquilo que vocês querem, o dia a dia de vocês não vai ser algo maçante, não vai ser algo chato. Você vai falar, ai, que saco, eu tenho que acordar para ir trabalhar. Você vai falar, meu, que legal, você vai ter um incentivo. Não trabalhar só por dinheiro, entende? Às vezes por algum momento específico, mas a longo prazo, o que vai te dar essa satisfação é você fazer o que você gosta e se sentir feliz com aquilo. Você se sentir realizado, sei lá, ela quer ser veterinária, por exemplo, sei lá, de repente a sensação que você vai ter em salvar a vida de um cachorro, por exemplo, que foi atropelado, não vai ter preço. Independente às vezes do salário. Às vezes você pode não ganhar nada com aquilo, mas aquilo é o que te motiva, é aquilo que te dá um ânimo pra seguir. A questão é uma satisfação pessoal, porque se vocês pararem pra pensar, gente, de segunda a sexta, a gente trabalha das 9 às 6, eu e a Vanessa às vezes vai um pouco mais, mas enfim. Você passa muito mais tempo, se você for ver ao longo da sua vida, no seu trabalho do que na sua casa, com a sua família, com o seu amigo, com o namorado, namorada. Né? Então, se você fizer uma coisa que é chata pra você, que você não gosta, que aquilo não te dá prazer, pode ter certeza que você está tendo uma vida frustrante, que está te levando para uma infelicidade que a longo prazo, óbvio, a gente que agora é mais novo, a gente tem mais gás, a gente aguenta trabalhar um pouco mais, etc. Mas se você está ainda fazendo o que gosta, você até não se importa muito, então, de trabalhar umas horinhas a mais, ou de um dia a dia ter umas encheções de saco, ter uma pressão. Tem alguns sacrifícios que você está disposto a fazer, que é natural também, a gente sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Seja para, sei lá, trabalhar numa boa empresa, isso vai me custar um tempo maior de locomoção. Mas é algo que você está disposto a se sacrificar, ok, vou sacrificar o meu tempo, vou sacrificar o tempo que eu teria com a minha família, porque isso vale a pena. Isso vai me fazer Se feliz. não valer a pena, você não vai mais sentir propósito, não vai mais fazer sentido aquilo. A longo prazo você vai ficar uma pessoa realmente frustrada. Por exemplo, eu posso dizer, eu morava em Guarulhos e trabalhei em Cotia. Eu gastava, em média, 6 horas por dia de locomoção, só de trajeto. Eu tinha que acordar 4h20 da manhã para conseguir chegar no trabalho às 7h30, que era de transporte público. E na volta, eu saía da empresa umas 5h30, 6 horas, só chegava na minha casa quase 9. Então, se for contar, e todo mundo falava, Andressa, vale a pena? Valia porque eu amo o que eu faço. Então, naquele momento, aquela oportunidade que surgiu, para mim, foi boa. E eu fiquei 3 anos. A partir do momento que eu vi que, ok, eu cresci profissionalmente com essa oportunidade, me deu um retorno. Esse sacrifício que eu fiz por esses 3 anos me trouxe um retorno bastante positivo. Mas, porque eu gostava. Se fosse, por exemplo, uma pessoa, minha irmã, por exemplo, não tem nada a ver com a área, ela não ia aguentar fazer isso 3 anos. Pra ela não ia valer a pena no final das contas. E acho que é isso que conta, é o recado que a gente queria passar pra vocês. Espero que a gente tenha conseguido ajudar a
esclarecer alguma dúvida, não sei se ficou alguma dúvida de tudo que a gente falou, se vocês, ou se de repente a gente não apresentou alguma solução para vocês, né? Ou algo que vocês esperavam, que vocês queriam comentar, conversar. Algo que a gente deixou de abordar e que vocês têm dúvida. Não, eu só não consegui anotar o site do teste, era no vestibular. No vestibular, a gente pode voltar lá. Mas no vestibular e aí já tem lá um... Mari, deixa eu perguntar. O aprendiz, a gente tem um contrato de 15 meses. Se a gente fizesse 16 meses, a gente teria direito ao seguro do emprego? Não, porque não é aprendiz. Mas aí você teria que ser contratado pela empresa. Aí você passaria a ser um contrato indeterminado, você passaria a ser um empregado normal. O seguro... o seguro ele é garantia do CLT. Ele é a garantia do CLT. Estagiário e aprendiz. Entendi. É isso? Então tá, eu espero que as próximas sessões também que a gente vai ter possam ajudá-los, esclarecer. Lembrando que a próxima é a busca de uma oportunidade e a elaboração de um currículo. Eu acho que agora é super válido, porque vocês vão aprender os tipos de currículo, o que colocar, o que não colocar. E aonde procurar. E onde procurar, como procurar, né? E depois, o seguinte é a entrevista para a gente ter uma vivência um pouco mais prática de como Como se montar, o que como falar, se destacar o na que vestir, como se entrevista. destacar, o que falar, o que não falar, gírias ou não, etc. Por quem você está lidando. Então, vai ter essa sequência, lógico. Vai falar. E aí a gente veio para a intenção é encerrar com a Feira de Profissões com Chave de Ouro, se vocês conseguirem, de repente, incentivar, influenciar, né, a mensagem como influenciadores também na sociedade. E indica para algum amigo que não está aqui hoje, mas que de repente vocês enxergam que esse trabalho possa ajudá-los. Quem sabe a gente faz uma Feira de Profissões bem bacana. Mas lá em setembro, que a gente tem um número maior de pessoas também, vai ser super bacana. Mas aí a sequência vai ser bacana se vocês puderem também agora contar, conversar com seus amigos para virem nas próximas, incentivar e virem mais pessoas, porque realmente essa fase é bem decisiva agora para vocês. Vocês estão começando, né, a traçar uma trajetória aí para poder buscar emprego. Então a próxima palestra vai ser bem importante nesse sentido. Então, se vocês puderem também ajudar e fazer essa